programa Saber Direito desta semana, o professor Marcelo Holanda vai falar sobre violência doméstica e as relações de poder, embasadas por argumentações jurídicas e hermenêuticas. Nas aulas ainda serão tratadas as relações homoafetivas masculinas, além das aplicações da Lei Maria da Penha em casos concretos. Eu sou Marcelo Holanda, advogado, professor, mestrando em Direito pela Universidade de Brasília e os convido para me acompanharem nessa semana de muito aprendizado. Bom, as aulas estão separadas por conteúdos específicos para que nós possamos compreender desde o Instituto da Violência até a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas masculinas. Portanto, a separação seguirá um cronograma, um roteiro, para que nós possamos compreender o conteúdo em sua inteireza. A aula 1 será sobre violência e relações de poder, exatamente para que possamos compreender o Instituto da Violência no cenário social. A aula 2 trará apontamentos sobre hermenêutica e argumentação jurídicas, exatamente para que possamos compreender como que os atores do direito utilizam a legislação para poder pacificar conflitos sociais e emancipar pessoas com direitos historicamente negados. A aula 3 tratará da Lei Maria da Penha em si. É importante conhecer o conteúdo formal e também a que se destina e como que essa legislação evoluiu ao longo do tempo. A aula 4 tratará da Lei Maria da Penha e as relações homoafetivo-masculinas, exatamente para que possamos entrar num cenário de discussão sobre a aplicabilidade dessa legislação a essas relações ou não. E a aula 5 e última trará estudos de caso, envolvendo duas situações, dois casos concretos que foram julgados pelos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul acerca da extensão dessas medidas protetivas constantes da Lei Maria da Penha em situações envolvendo violência doméstica com casais homoafetivos masculinos. Acompanhem-nos. Nossa aula 1 começa então com a temática de violência e relações de poder, exatamente para que possamos compreender como que esse instituto social se manifesta no cenário social e nas sociedades várias, considerando cada uma suas peculiaridades. É importante nós termos em mente que a violência ela não tem apenas um tipo de manifestação, tampouco pode ser considerada apenas com uma vertente. Quando falamos em violência, temos a impressão de que se trata somente das agressões físicas que acometem os corpos e que deixam marcas visíveis. Não, não são apenas essas situações de agressões físicas que indicam que a violência está ali presente. Outras situações também podem ser consideradas como atos de violência, que é como nós veremos a seguir. Significa dizer que violência ela tem vários matizes e esses matizes compreendem desde essas situações que deixam marcas visíveis e situações mais imateriais ou mais sutis que causam sofrimento e também agridem as pessoas em determinadas situações. Um exemplo para que possamos ter em mente dessa violência mais sutil, dessa violência mais simbólica, pode ser tratado com os casos altíssimos de violência contra a mulher no país, no Brasil, que infelizmente permanece entre os países que mais agride e ataca as suas mulheres. Somente pela via física, professor? Não. Nós temos também outros tipos de violência que também estão presentes, como a patrimonial, como a violência psicológica, como a violência moral. Podemos também trazer como exemplo, para poder colocar na nossa rotina, a violência cometida no âmbito laboral, o assédio moral nas relações de trabalho, ou seja, é preciso identificar a violência não apenas com uma única manifestação. Apenas nessa vertente podemos incorrer em vários erros, exatamente porque desconsideramos aí as outras manifestações que estão presentes e que também agridem de igual forma ou até mesmo pior. Então, conceituar a violência significa compreendê-la não apenas sob um único formato, e sim compreendê-la com os matizes variados, como eu disse, podendo ser de um âmbito mais simbólico, mais imaterial,
até a violência que deixa marcas mais visíveis, aquela em que nós não temos como contestar que o ato aconteceu. Por essa razão é que quando a violência mais imaterial, simbólica, ela está presente em determinado fato, é mais difícil perceber que o ato violento ocorreu. E aí é quando nós teremos que ter a perspicácia para poder entender que esse fato social precisa sim de uma reflexão mais aprofundada. Afinal de contas, a parte jurídica acaba exigindo de nós um encontro de provas cabais para poder identificar que determinado ato lesivo ocorreu ou não, mas a violência simbólica pode passar entre os dedos de modo líquido e a gente simplesmente perceber que aquele ato não foi considerado violento em si, quando na verdade o foi. Bom, considerando então que a violência ela tem variados matizes, considerando que a violência tem imensas e inúmeras formas de manifestação, inclusive a depender de cada cultura social. Aqui nós vamos focar na brasileira, mas podemos também expandir o pensamento para as demais. Existem sujeitos e sujeitas que estão mais propensos a essa violência, à ocorrência da violência em si. E aqui eu me valho da contribuição da socióloga Teresa Levi, que trouxe a planificação de qual é o sujeito padronizado que está imune, ou é a partir dele que outros sujeitos diferentes se tornam alvo principal para o cometimento de violência, como vítimas de violência. Vamos saber que padronização é essa. De acordo com Teresa Levi, existe uma figura que traz em si uma potencialidade para que determinados sujeitos sejam mais vulneráveis, sejam mais assacados em seus direitos com os vários tipos de violência, seja ela física, seja ela mais imaterial ou simbólica, como foi explicado anteriormente. Essa figura padronizada tem um corpo, tem um gênero, tem uma raça. Estamos tratando do homem branco, jovem, heterossexual. Essa figura padronizada indica que este sujeito corporificado, este sujeito personalizado, pode desferir atos violentos aos que não correspondem a esse padrão, a essa figura hegemônica e padronizada. Podemos pensar, então, que uma dessas características não presentes faz com que os indivíduos que não tenham todas essas características conjugadas sejam mais propensos a atos de violência, das mais simbólicas à violência mais visível. A mais visível, como já disse, por exemplo, as agressões físicas. Peguemos os exemplos das mulheres. Mulheres, ainda que sejam brancas, jovens, heterossexuais, não deixam de ser vítimas de violência doméstica no nosso país. Peguemos o exemplo das pessoas negras, ainda que sejam homens ou mulheres, também estão no rol de pessoas que têm seus direitos mais assacados e atacados. Peguemos o exemplo de pessoas que não são heterossexuais. Não precisa dizer que elas também têm seus direitos deturpados. Mais ainda, se nós considerarmos a etariedade, os jovens eles conseguem se livrar de alguma forma de atos mais violentos. Crianças e idosos estão mais propensos. É interessante observarmos que esse padrão estabelecido, ele nos lança luzes e não indicam somente que essa figura engendrada pode não sofrer modificação. Ao contrário, como nós temos culturas com peculiaridades distintas, com situações que são características daquele contexto social, outros conteúdos dentro dessa figura hegemônica podem também trazer à tona outros grupos mais vulneráveis à violência. Peguemos, por exemplo, a questão da religião. Nosso país é massivamente cristão, cristão católico, se não evangélico. Imaginemos que tipo de sofrimento as pessoas que têm suas crenças em religiões de matriz africana sofrem. Esses pensamentos nos fazem perceber que essa figura padronizada, ela indica quais são os outros seres humanos mais vulneráveis às várias situações de violência. Muitas vezes, violência que se manifesta com a falta de proteção, com a falta de tutela do Estado
para poder guarnecer e salvaguardar os direitos fundamentais dessa pessoa que sofre violações por esses motivos de características pessoais, de orientação sexual, de direitos religiosos e assim sucessivamente. Pensando nesses sujeitos da violência, nós podemos identificar que existem, prestem atenção, várias manifestações de violência que podem ocorrer. Vejamos, se nós chegamos até esse momento com a indicação de que a violência pode ter variados matizes, não sendo somente aquela que se configura de modo físico, que deixa uma marca visível no corpo, podemos imaginar que outras situações mais imateriais também configuram violência a determinados grupos sociais, a determinadas pessoas. Pensemos, por exemplo, em que, havendo em nossa sociedade casais homoafetivos masculinos em que um dos parceiros está sendo vítima de violência doméstica, não existe, em tese, uma legislação que possa guarnecer, proteger, tutelar o direito à integridade física, à vida daquela pessoa que está sendo agredida. Professor, mas o Código Penal tem a indicação da lesão corporal, do homicídio. Estamos tratando de violência fundada em gênero. E tratar a violência fundada em gênero como um crime comum significa remediar e jamais prevenir. Ou seja, se nós, nesse atual contexto, observando que o país, que o Brasil, tem uma cultura legislativa bastante rígida, o civil law, que significa que nossa constância material se dá por meio de leis escritas e não por costumes, diferentemente de outros países, nós temos a vaga ideia de que é preciso ter sempre uma legislação escrita para poder proteger determinados grupos ou para poder garantir determinados direitos. É uma forma de nós considerarmos que determinado regramento jurídico existe no nosso ordenamento? É. E quando se trata de uma questão social que necessita de uma regulação do Estado e o Estado não regula? Essas pessoas, por falta de regulação, então, aqui se tratando das pessoas homoafetivas masculinas, elas ficarão sem proteção? Elas devem não ter seu direito fundamental ou seus direitos fundamentais respeitados, já que existe como base pendular da Constituição Federal a dignidade da pessoa humana? Será que nós devemos realmente esperar pela atuação legislativa enquanto essas situações ocorrem, muitas vezes embrulhadas dentro de um âmbito de escuridão que nós não enxergamos? Acredito que não. E é por essa razão que a Constituição Federal, complexa do jeito que é, sistemática do jeito que se constitui, ela nos convida a refletir, a aprofundar o pensamento, de modo que nós não fiquemos na superfície. Há situações sociais que demandam maior reflexão, que demandam maior cuidado, que demandam maior atenção, e por essa razão nós temos que nos livrar do senso comum e passar a pensar de modo mais sofisticado. Essa sofisticação indica, antes de nós buscarmos apenas a resolução jurídica de determinado fato, determinado conflito que se apresenta, de nós pensarmos as razões anteriores. É por isso que, quando tratamos de violência e relações de poder, nós percebemos que, antes mesmo de tocar a questão jurídica, com o aparato do direito, com os argumentos, com a técnica, com a imantação legal, nós precisamos compreender o fundo. E é esse fundo de determinado fato social que nos faz perceber que existem questões que não podem ser deixadas de lado. Por isso, quando tratamos de violência, já se trata de uma expansão muito grande para a compreensão do fato, percebê-la não somente como uma única manifestação. Em geral, os dicionários jurídicos trazem ali uma definição muito cartesiana de que violência doméstica é apenas quando ocorre a agressão ou quando há a coação para que alguém faça algo ou deixe de fazer algo, certo? Para poder, enfim, beneficiar um terceiro, quando, na verdade, nós temos outras situações de violência existentes, assim como nós já tratamos.
Por isso, quando verificamos a violência presente em determinadas situações e de variados fatos, de variados modos, melhor dizendo, não podemos nos esquecer que aqueles atos podem ser precursores de outros tanto mais agressivos. É por essa razão que a Lei Maria da Penha ela considera que existe um ciclo de violência, ou melhor, as ciências sociais trazem essa definição para que a gente possa compreender o porquê da Lei Maria da Penha existir. Existe um ciclo de violência que ele não começa necessariamente com as agressões físicas. Há um desenho muito famoso, agora eu não vou me lembrar o nome do autor ou da autora, que representa um iceberg. E esse iceberg tem apenas uma ponta visível. O restante dessa cratera de gelo gigantesca está submerso. E é essa parte submersa muito maior, bastante intensa, que guarda, nesse exemplo que nós estamos tratando da violência e suas variadas faces, não é? As outras manifestações que vão se acumulando até que se chegue ao topo. E o topo, infelizmente, que nós conhecemos é a morte, é o feminicídio, é o assassinato por questões de gênero, ou seja, existe o ponto fatal, existe o cume que se dá com essa consciência de que a violência ali teve seu fim atingido. Mas isso não significa que essas outras manifestações que estão mais submersas, pegando o exemplo do iceberg, elas não existiram e também não causaram sofrimento. Pensemos em uma pessoa que te humilha. Pensemos em uma pessoa que te agride gratuitamente por você ser quem é. Pensemos em mulheres que se sentem constrangidas ao sair à noite, ao exercer seu direito de liberdade, por não se sentirem seguras. Conseguem compreender que a violência ela pode se maquiar em diversas situações de modo que muitas vezes nós não paramos para refletir? E será que o direito penal ele dá conta de todas essas situações? Ou será preciso que nós busquemos apoio em outros ramos científicos, como as ciências sociais, como a psicologia e demais, para que possamos compreender o fato social antes de reprimir determinadas ações que são consideradas ilegais, ilícitas, criminosas? É uma ideia bastante difundida no meio jurídico, mas que causa certo constrangimento porque impede um pensamento mais reflexivo sobre o porquê do direito de regular comportamentos. Engana-se quem pensa que a legislação suporta e dá abrangência a todos os fatos sociais. Não. É mais sofisticado que isso. É dizer que a legislação ela deve deixar de existir? Muito ao contrário. Mas de observar que a legislação, nesse caso específico, a Lei Maria da Penha, ela tem uma função que extrapola a repressão a quem comete a violência. Ela nos convida a refletir sobre questões que estão postas socialmente e que têm o seu lugar de fala, o seu espaço demarcado. As pessoas com gênero distinto da heteronormatividade, elas existem. E a existência dessas pessoas é um motivo suficiente para que a legislação as proteja. Que legislação? Vamos descobrir. Observando que nós temos, então, esse sujeito padronizado que indica quais serão os corpos, as pessoas, os contextos em que a violência se tornará mais propensa, podemos passar a identificar os tipos de privilégio que existem por uma hierarquização de poder, fundada basicamente no gênero. Portanto, quando tratamos de violência, é indubitável não falar de relações de poder. Relações de poder significam que determinadas teorias, determinadas roteirizações existem, muitas vezes, antecedentes, anteriores às pessoas por determinada condição. O professor ficou muito abstrato. Como que eu consigo compreender? Mulheres, meninas, crianças, quando nascem, já têm, de alguma maneira, um destino traçado.
Isso começa com a eleição da cor do quarto da criança. Rapazes, quando nascem, meninos, crianças, também já têm um determinado futuro tracejado ou idealizado por seus pais, pelo contexto familiar, pelo contexto religioso, unicamente pelo sexo masculino biológico. É dizer, situações em que se consideram típicas a mulheres e típicas a homens, essa tipicidade tratada como natural é esse roteiro que indica a relação de poder ali existente, fundada no gênero. Algo mais profundo precisa ser dito porque o que foi eleito pela sociedade para poder caracterizar essa hierarquização de poder é o casamento. É a partir da figura do matrimônio, considerada como alegoria, como metáfora, que ali se tem demarcados os papéis masculinos e os papéis femininos. Dentro dessa perspectiva, se considera a belicosidade, a agressividade, a violência de modo amplo, direcionada a um aspecto, a um gênero específico, que é o masculino. Por essa razão é que temos em nosso contexto, e vários exemplos podem trazer isso de modo a clarificar, que os homens são estimulados a serem mais violentos em si, que são estimulados a terem a defesa dos seus interesses, muitas vezes permeada por ações violentas, agressivas. E o oposto acontece com relação às mulheres. É dizer, existe no senso comum uma fragilidade que é considerada às mulheres, independentemente de elas terem determinados comportamentos que destoam. E esse destoamento significa que ela está descumprindo uma regra de gênero que a ela foi imposta. Pensemos na questão da sacralidade do feminino. Mulheres que se dão o respeito, sob muitas aspas, são aquelas que se preservam. E é uma preservação de evitar viver em plenitude os seus desejos, os seus anseios, em prol de uma imagem edificada socialmente. Mulheres que perdem a virgindade com uma idade menos avançada são promíscuas. Mulheres que jamais tiveram relações sexuais e atingem o final da vida sozinhas são despreparadas, são mulheres inócuas que para nada servem. Isso te lembra algum exemplo que é muito próximo a você? Homens que choram são considerados frágeis. E essa fragilidade é um problema para a manutenção de poder oriunda do masculino que é agressivo, onde se ensinam essas pessoas com a masculinidade que elas devem se prostrarem, se mostrarem diante do mundo de forma violenta. Isso te lembra algum exemplo que também está próximo de ti? Por essa razão é que entendemos que a violência ela não pode ser considerada apenas com uma única manifestação. Vários outros tipos de comportamento e contextos indicam que outras situações muito mais comuns do que podemos imaginar também são ações de violência. Reprimir uma criança do seu sentimento de tristeza, seja ela menino ou menina considerando o aspecto biológico, chega a ser uma tortura, porque indica naquela criança o ensino de que ela não pode ter liberdade para poder se expressar de modo completo. Mas ainda temos problemas quando verificamos que para determinado gênero há apenas um caminho a ser seguido e que causa sofrimento. Se a todos os homens é direcionada apenas a trilha pela violência, pela agressividade, sentimento de posse em relação à pessoa com quem se relaciona, nós temos os reflexos disso em vários outros âmbitos sociais. A mulher também não é diferente. Quando pensamos que para que se tenha
uma figura que seja socialmente aceitável, o sagrado feminino deva seguir uma tortura interna e uma clausura em que essas mulheres são postas. Rita Laura Segatto, antropóloga, professora da Universidade de Brasília, trabalha com um conceito que é bastante interessante e elucidativo para poder entender por que o feminino ele é alvo mais comum de ações de violência, considerando aqui todos os matizes que essa violência pode ter, não é? E algo que chama a atenção no estudo da professora Rita Segatto é que a violência ela tem esse impulso mais masculino, mas não necessariamente significa que ela se dê exclusivamente por pessoas do sexo masculino biológico. Isso nos chama a atenção para poder perceber que até mesmo nas relações homoafetivo femininas, a parte agredida, ela sendo vítima de violência naquela relação, ela se coloca numa postura mais feminina, ou com trejeitos de feminilidade, como a professora Rita Segatto elenca, e a parte agressiva, ainda que não seja do sexo masculino biológico, agiu de modo mais violento, entrando aí nessa questão de perceber o impulso da violência como mais masculino. Parece complexo dizer, mas quando percebemos que a violência tem esse impulso, tem esse caminho e escolhe as pessoas que vão ou ser vítimas ou que vão desferir essas ações violentas, as suas materializações, é possível pensar as situações sociais de modo mais aprofundado para poder entender de que modo o direito pode e deve interagir com essas demais ciências para que nós tenhamos, de fato, um contexto social livre de violências, preconceitos e discriminações. Quando a professora Rita Laura Segatto diz que tanto as pessoas que tenham, tanto os sujeitos que sejam femininos como aqueles que possuam trejeitos de feminilidade também são mais suscetíveis à violência, é uma confirmação de que a violência, por ter esse impulso mais masculino, ela é dirigida para esses seres que não têm esse impulso violento mais masculino, sejam elas pessoas feminino-biológicas, mulheres como nós conhecemos nessa concepção do senso comum, ou masculino-biológicas, os homens, também nessa concepção do senso comum, como nós conhecemos. Perceber essas manifestações de violência significa entender que o direito ele atinge, até determinado momento, os tipos de violência que ele considera repreensíveis, reprimíveis, condenáveis. Agora, antes mesmo de ter esse alcance legal, existem situações que não podem passar desapercebidas, porque, afinal de contas, elas acontecem num contexto social, geram sofrimento e muitas pessoas acabam tendo uma série de direitos fundamentais tolhidos por conta dessas ações que as acometem. Pensemos em uma situação envolvendo uma mulher vítima de violência doméstica que tenta sair desse ciclo de violência com o apoio do Estado. Hoje temos uma legislação em que nós possamos nos pautar. Temos uma legislação em que podemos pensar a prevenção à violência doméstica, o combate à violência doméstica como uma política pública, não apenas como um ato de reprimir as ações que acontecem em si, como se fosse uma lei puramente criminal. Mas se não houver uma reflexão no contexto social a respeito dos fenômenos que desencadeiam essa violência, a legislação será suficiente? Onde nós queremos chegar atribuindo os conceitos necessários para que a violência seja entendida não apenas como aquela que está descrita no campo normativo, mas como um fato social, imaterial, indelével, que tem aí a sua manifestação em diversas situações que o direito não consegue alcançar, que o direito não consegue tocar. É nesse sentido que, quando refletimos as situações de violência por um âmbito muito mais aprofundado e tendo como base as outras ciências como suporte,
percebemos em si que o direito ele não é suficiente para poder resolver todas as demandas. É sim um setor, um ramo científico, um espaço de pensamento e de reflexão bastante útil e que tem a sua função, mas ela não é absoluta. E o que eu quero dizer é que demonizar o direito não é a via, tão somente atrelar ao direito o conhecimento construído com base nas demais ciências para que possamos compreender como e de que maneira essa ciência jurídica pode atingir determinadas situações sociais e que nós também pensemos políticas criminais ou políticas jurídicas ou políticas públicas para combater determinados problemas que persistem. A questão da persistência da violência é um fato que nós não podemos negar, causa a sensação de desespero quando se tem uma legislação que protege a mulher vítima de violência doméstica e ainda assim os números em nosso país, as pessoas, as mulheres que continuam sendo vítimas dia após dia, continuam tendo seus direitos tolhidos, milhares delas continuam sendo vítimas, inclusive nesses rincões do país afora, e nós nos questionamos, mas e a efetividade da legislação? Será que somente por ela existir no contexto normativo, no ordenamento jurídico brasileiro, ela se faz suficiente? A resposta é negativa. E quando percebemos que para poder tratar de questões relativas a direitos humanos envolvendo esse instituto social que é o da violência, nós precisamos ir além. Não apenas com relação a existência da legislação em si para poder proteger, guarnecer, ser um meio de garantir determinados direitos que são eventualmente ou comumente tolhidos, mas também perceber que apenas a legislação em si, ela se colocada sem pensar reflexivamente de que modo ela pode atingir determinado fato social prejudicial, nós estamos, como diz o jargão, chovendo no molhado. Bem, ditas, então, as questões relativas aos conceitos de violência, aos sujeitos mais vulneráveis às violências, no plural, como nós vimos aqui, e as formas de manifestações que podem ocorrer não apenas com as mais comuns, as mais prototípicas, as mais visíveis, mas também nas ausências, nas omissões, e a omissão legislativa seria uma delas, a omissão do poder público em perceber que se trata de um problema social que merece atenção de forma aprofundada, a omissão relativa às manifestações da sexualidade de forma natural, quando na verdade são satanizadas, essas também são situações de violência simbólica. Como disse Yves Michaud em seu livro A Violência, da publicação de 2001. Observando então um conceito trazido de que violência ela é, na verdade, um conjunto de violências, observando o sujeito em que existe uma figura padronizada e todos os demais que não são equiparáveis a este também são mais suscetíveis à violência e às manifestações da violência por diversos matizes, considerando aí as suas ramificações, temos então um conceito-chave para poder entender que lidar com esse instituto social não pode ser apenas por uma única via ou por uma única reflexão. É preciso fazer a conjugação e, sobretudo, apoiar-se em estudos que são feitos de modo sério, de modo concatenado pelas demais áreas científicas, como as ciências sociais, sociologia e antropologia, especificamente, e a psicologia também, porque cada qual tem como objeto de estudo fatores que podem ajudar a compreender e a entender a violência como um instituto que tem, sim, o seu impacto de modo mais visível ou mais simbólico. Vejamos então que com esses conceitos e essas noções vistas até o momento, podemos pensar a violência como uma situação que pode acometer vários grupos por determinadas características que estes possuem, especificamente nessa temática que nós estamos trabalhando ao longo das aulas, as pessoas homoafetivo masculinas. Primeiro, porque estão elas
em uma situação em que a hierarquização de gênero as condena, não é? Existe uma heteronormatividade que indica que tipo de comportamento, que tipo de relação, que tipo de ação social homens, entre aspas, deverão cumprir ao longo de sua vida. Infringir essas normas significa também se colocar em uma situação de sujeito vulnerável. É dizer, o homem frágil, o homem que chora, o homem que não é violento, o homem que impede que esses regramentos cheguem até ele por diversos valores ou por diversas reflexões que o mesmo faz, o colocam num patamar de inferioridade. Vejam só, inferiorizar um homem conhecido nessa figura que nós estamos trabalhando aqui é necessariamente atrelá-lo com uma figura feminina, não é? O homem que não suporta a dor é mulherzinha. O homem que lava a louça, também. O homem que chora é fraco, parece uma menininha. Percebem nessas situações que inferiorização está intimamente ligada com o feminino, esse arquétipo feminino? Isso significa dizer que, por mais sutil que seja, nós percebermos essas situações em que há relação de poder estabelecida, elas existem. É nesse sentido que homens têm papéis a seguir e mulheres têm papéis a seguir, considerando aí as questões feminino-biológicas. E romper com essas regras que estão intensificadas e que estão presentes no nosso contexto social significa colocar-se numa posição de alvo mais suscetível das várias formas de violência possíveis. Professor, entender a violência, então, como algo que vai além dessa que nós conseguimos ver, dessa que nós conseguimos perceber pela materialização, é algo importante para a função do direito? Sim, porque estamos tratando de comportamentos em um contexto social para que direitos e garantias fundamentais sejam resguardados, respeitados. Não custa dizer que, pela Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana é fonte, é axioma para que todos os demais direitos e garantias fundamentais possam existir. É condição primeira. A dignidade da pessoa humana, ela não vem com a Constituição. É a partir dela que se nasce uma Constituição em um Estado democrático de direito. Ou seja, perceber que cada ser humano tem a sua dignidade apenas, tão somente, por ser humano, significa que violar direitos, expressões, comportamentos, com base em características pessoais, é sim diminuir a dignidade, quiçá retirar a dignidade destas pessoas, por discriminação, por preconceito e com várias formas de violência ali estabelecidas. Percebendo, então, os sujeitos que são mais vulneráveis à violência, podemos pensar em formas de integrar essas pessoas de modo a fazer com que elas tenham a sua dignidade resguardada. Elas precisam de privilégios, professor? Não. Elas precisam de reconhecimento enquanto seres humanas e quem precisa reconhecer os privilégios que possui dentro dessa relação social hierárquica de poder são aqueles que estão na figura padronizada trazida por Teresa Levi, o homem branco, jovem e heterossexual. Considerando então que nós chegamos à etapa de conclusão dessa primeira aula, observamos aí os conceitos sobre violência, que devem ser ditos no plural, então, não é? Porque existem várias formas de manifestação. Quais são os sujeitos mais suscetíveis às violências, verificando a figura padronizada que nós mencionamos, trazendo a consideração e a reflexão da socióloga Teresa Levi, bem como as manifestações que esses tipos de violência podem nos trazer, não somente com aquelas que deixam marcas mais visíveis, mas também com outras situações mais imateriais, mais simbólicas, portanto, mais complexas de serem percebidas. É momento de verificarmos, de
fixarmos o conteúdo visto até o momento. Vamos ao quiz. Pergunta número 1. O Instituto Social da Violência possui quais formas de manifestação? Apenas as de caráter físico ou de caráter psicológico. A violência não se manifesta de nenhuma forma. A violência pode se manifestar de formas expressas ou de modo mais sutil. A resposta correta é a letra D. A violência pode se manifestar de formas expressas ou de modo mais sutil, pois, conforme vimos, não apenas aquelas que deixam marcas visíveis estão no alvo de serem consideradas violência. Outras formas também possuem essa capacidade de serem vistas e entendidas como manifestações de violência também. Considerar que seriam violências apenas as de caráter físico é desconsiderar, portanto, as demais manifestações que podem acontecer. Lembrem-se da figura do iceberg, da metáfora do iceberg que nós comentamos anteriormente. Se considerarmos apenas as de caráter físico e as de caráter psicológico, deixamos também à margem outras formas que podem ocorrer, como, por exemplo, determinadas privações com base no gênero, determinadas escolhas com base na questão racial, determinadas faltas de oportunidades para manifestar um credo religioso por estarmos no estado massivamente cristão apostólico. Essas seriam manifestações mais imateriais, por exemplo, de violências. Considerando, portanto, que a violência pode se manifestar de formas expressas ou de modo mais sutil, é abarcar dentro desse instituto as várias possibilidades que a violência, pode e se apresenta. Pergunta número 2. Qual figura padroniza as demais pessoas ou grupos de pessoas suscetíveis à violência? O homem branco, jovem, heterossexual, o homem branco, o homem jovem ou nenhuma das anteriores? A resposta correta é a letra A, o homem branco, jovem, heterossexual, pois conforme vimos e com o suporte na teoria trazida, no conceito trazido por Teresa Levi, o homem branco, jovem, heterossexual é essa figura que possui privilégios e os que não têm todas essas características em conjunto são os mais suscetíveis à violência. As mulheres, as pessoas negras, as pessoas mais idosas ou as pessoas que ainda estão na fase da infância e as pessoas que não correspondem à heteronormatividade, que não são heterossexuais, portanto. Daí é que considerar, como no item B, apenas o homem branco, é descaracterizar a questão da etariedade e a questão da sexualidade. Considerar apenas o homem jovem é também desconsiderar as demais características que enfrentam sobremaneira as questões de gênero e raciais. E desconsiderar todas essas anteriores é imaginar que estamos numa situação de não violência e não é a realidade que nós vivemos. Pergunta número 3. É exemplo de manifestação violenta mais imaterial: ferir brutalmente o corpo da vítima, lesionar levemente o corpo da vítima, matar a vítima ou cometer atos invisíveis ou sutis contra a vítima, como a homofobia velada. A resposta correta é a letra D. Cometer atos invisíveis ou sutis contra a vítima, como a homofobia velada, exatamente por poder, nessas situações, não se ter uma percepção de que houve um ato violento ali. Quando se tem uma vítima que é ferida brutalmente, ou que tem seu corpo lesionado de forma leve que seja, ou quando a vítima é morta, nós temos evidências indiscutíveis de que a manifestação violenta ali aconteceu. De modo mais prototípico, como nós dissemos em um determinado momento da aula, ou seja, de modo que nós temos a percepção mais clara, mais nítida. E quando se tem atos invisíveis ou sutis contra a vítima,
nós temos um pouco mais de dificuldade para poder perceber que uma manifestação violenta ali aconteceu, mas que não descaracteriza a adjetivação em si desse ato, de que é uma violência. Quando coloco, por exemplo, a homofobia velada, é exatamente o tipo de comportamento ou o tipo de segregação a que as pessoas homoafetivo masculinas, nesse contexto que nós estamos estudando, sofrem por conta da sua orientação sexual, certo? Peguemos o exemplo que aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista, daquele rapaz que foi agredido com uma lâmpada no rosto. Ainda que não tivesse havido a agressão física perpetrada contra aquela vítima, o fato anterior de ela ter sido eleita para receber a ação física violenta por conta de sua orientação sexual é a homofobia, nesse caso não velada, mas que, se entendermos apenas esse ponto isoladamente, estava ali presente. É o que acontece quando percebemos uma pessoa negra se aproximando, sobretudo à noite, e temos a impressão de que ela pode nos acometer de algum mal. É essa violência imaterial que existe nessas pequenas ações ou pensamentos e que necessita, claro, de reflexões mais aprofundadas, sobretudo na área jurídica, para que a gente possa conviver em um estado social em que direitos e garantias fundamentais não sejam tolhidos. Na próxima aula, nós vamos tratar especificamente da argumentação e da hermenêutica jurídicas, que são pontos fundamentais em que os atores do direito trabalham com as legislações, mantendo sempre como prisma, seja axiológico, seja normativo, a Constituição Federal. Veremos questões relativas à evolução da interpretação e da argumentação jurídica ao longo de pequeno recorte histórico. Veremos como se renovam as decisões e também as aplicações legais com base nas viragens de jurisprudência, é um termo que Inocêncio Mártires Coelho cunhou e vamos descobrir o que significa. E também verificaremos em que medida essa interpretação jurídica da Lei Maria da Penha pode se confirmar de modo extensivo aos casais homoafetivo masculinos. Então, nessa aula foram vistos conceitos relativos à violência, que, como percebemos, não tem apenas uma única forma de manifestação, ou seja, é perceber que a violência tem seus variados matizes e, com base nessa percepção, podemos entender casos e situações que não apenas deixem uma evidência visível, palpável, para que consideremos que o ato violento ali aconteceu. Verificamos também qual é o sujeito padronizado que indica quais os outros são os mais suscetíveis à violência, utilizando o conceito de Teresa Levi de que o homem branco, jovem, heterossexual é esse que detém o privilégio de não ser alvo mais comum de violência, e os que não têm todas essas características conjugadas, uma delas ou todas, são os mais suscetíveis à violência. Basta pensarmos na questão da mulher, da questão da pessoa negra, na questão das pessoas que não são heterossexuais e que também estão na faixa etária ou mais avançada, as pessoas idosas, ou menos avançada, no caso, os infantes, as crianças, não é? E também verificamos nessa aula quais são as manifestações violentas que podem acontecer, não apenas essas que deixam as evidências mais visíveis, ou seja, essa terceira parte foi uma decorrência das formas, desses conceitos de violência e desses sujeitos que são mais suscetíveis, vulneráveis às ações de violência, e percebemos então que as manifestações podem ter muito além do que imaginamos quando escutamos, quando percebemos essa palavra, violência no singular. Ela tem, então, de fato, variadas formas de ocorrência, e nessas variadas formas de ocorrência nós temos as manifestações que não apenas são essas que trazem, que deixam as suas evidências. Nesse sentido, essa primeira aula foi introdutória para que nós possamos perceber de que modo esse Instituto Social trabalha com a questão relativa à homoafetividade
e por que é importante esse tema ter sido trazido antes de nós adentrarmos a parte jurídica específica das nossas aulas. Porque compreendendo o Instituto Social da Violência, verificaremos a necessidade da legislação vigente atual também ser estendida para poder proteger pessoas homoafetivas masculinas que estejam sendo vítimas de violência doméstica. Nos vemos então na segunda aula, espero todas e todos vocês, até lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.